Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, professor de Geografia, e vamos dar início hoje à nossa aula, que nós vamos falar sobre os blocos econômicos. Bem, então, como objetivo é entender o que são os blocos econômicos, como que surgiram, conhecer os principais blocos econômicos e algumas aí de suas características. Então, vamos começar aí a nossa aula de hoje. Bem, em relação ao contexto que surgiram os chamados blocos econômicos, pode-se observar que eles surgiram em um contexto no qual houve uma grande difusão da globalização, ou seja, principalmente aí do bloco do século XX, especificamente no final do século XX também, onde foi fortalecida a globalização com o fim da Guerra Fria. Até já falei algumas aulas atrás sobre o que foi, ali rapidinho, o que foi o período da Guerra Fria e como o final da Guerra Fria influenciou o panorama da geopolítica e o panorama do mundo atual em relação à relação dos países. Bem, eh, com o avanço aí da globalização, as economias passaram a estar mais conectadas, houve uma maior rede de trocas comerciais, trocas culturais, relações políticas e sociais e várias outras, possíveis. Além disso, a globalização, ela acaba influenciando em uma competição maior das economias mundiais, então não há mais aqueles, conflitos bélicos, tanto aqueles conflitos armados, isso aí deixa de ser o principal foco, mas a disputa é em relação à hegemonia econômica. Os países eles passam a disputar entre si, a partir do crescimento da economia, das relações que eles conseguem fazer com os outros países. Bem, então, como objetivo geral, surgiu o interesse dos países em diminuir as fronteiras impostas por eles mesmos, né, logicamente, para que houvesse uma troca maior, uma troca significativa em relação à mão de obra, em relação a serviços, em relação aos capitais e até e ao fluxo de mercadorias. Isso para fortalecer a economia. Então, o objetivo principal aí é fortalecer a economia dos países. Tá, mas então o que que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos, eles podem ser considerados enquanto associações, criadas entre os países que estabelecem relações entre si, visando aumentar as trocas comerciais, expandindo suas economias. Então, o objetivo geral é estabelecer relações com outros países, geralmente países próximos, para expandir as suas economias, para aumentar o seu PIB, aumentar as trocas comerciais, o número de empregos, o número de multinacionais no país, o poder de compra da população, entre outros aspectos. Aí a gente pode considerar o turismo também nos blocos econômicos que são mais avançados, como é o caso da União Europeia. A União Europeia é o principal bloco econômico do mundo, o bloco econômico mais avançado. Mas existem outros blocos que não têm o mesmo nível de integração da União Europeia, que é o que a gente vai falar aqui a seguir, que é o nível de integração entre os blocos econômicos. Então, os blocos econômicos não têm os mesmos níveis de integração, a mesma profundidade nas relações entre eles. Tem países que têm uma grande integração, que é o caso da União Europeia, e tem países com menos, né, como é o caso do NAFTA, que fica na América do Norte, que as relações são estritamente comerciais. Não tem, assim, fluxo de pessoas livres, enfim, são esses aspectos. Bem, o que caracteriza os níveis de integração? É o próprio desejo dos países membros em intensificar mais ou intensificar mesmo menos as relações econômicas entre eles. Então tem países que são bem mais, têm um nível de integração mais avançado e tem outros países que não querem tanto para si. Como eu vou falar aqui alguns exemplos a seguir. Bom, então tem vários níveis de integração. Isso aí é interessante vocês terem em mente assim, as principais características de cada um deles. Então, vou falar um pouquinho aqui. Bem, em relação aos níveis de integração, o primeiro que a gente pode observar é a zona de preferência tarifária. Então, o que é uma zona de preferência tarifária? É o primeiro processo de integração econômica entre os países, aí, uma tentativa de formar um bloco econômico que consiste apenas em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto dos países aí que fazem parte desse mercado. Então, muitos nem chegam a chamar de bloco econômico porque é uma relação muito tímida entre os países.
só favorece algumas trocas comerciais, mas não tem um maior nível de integração. Não é o primeiro nível aqui, quando começa o nível mais fraco, a zona de preferência tarifária. Como exemplo, tem a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que quase nem se fala desse grupo, desse bloco econômico, nem não é tão considerado um bloco econômico tão forte, então, justamente por ser uma zona de preferência tarifária. Então, não tem muita relação, porque até os países podem fazer uma zona de preferência tarifária entre eles mesmos, não precisam formar aí um bloco econômico. Pode ser só de um país com outro diretamente, por exemplo, Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Argentina. Bem, o segundo nível de integração é a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, aqui já começa a formar as características mesmo do bloco econômico. Então, os países eles se unem e começa uma liberação gradual das mercadorias e dos capitais dentro dos limites aí do bloco, né? Dentro dos territórios aí dos países que formam esse bloco. É, também tem o objetivo de reduzir as tarifas alfandegárias entre os países membros. Também é uma integração ainda de certo modo tímida, porque ela visa apenas os produtos e os lucros obtidos nessa produção. Então, é uma relação estritamente comercial, não tem aquela circulação livre de pessoas, por exemplo. Então, um exemplo de grupo, de bloco econômico aí desse nível de zona de livre comércio é o NAFTA. O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, quem faz parte do NAFTA? Faz parte o Canadá, os Estados Unidos e o México. Então, a relação desse bloco econômico é estritamente comercial. Só visa ali a circulação de produtos e a circulação de capital ali dos lucros obtidos nessa produção entre os países. Tanto que fala-se bastante do muro lá, né, que divide Estados Unidos e México. O presidente anterior dos Estados Unidos falou que ia construir um muro, fez algumas partes ali, mas essa fronteira entre Estados Unidos e México fala-se bastante, né? É bem segura. Muitas pessoas tentam entrar nos Estados Unidos pelo México. Então aqui a gente pode observar que o NAFTA não tem a livre circulação de pessoas entre os países do bloco. Bom, próximo nível, então, que a gente vai falar é a União Aduaneira. Uma união aduaneira, então, além de abrir os mercados internos, como era do caso do nível anterior, ela também regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Ou seja, é estabelecida uma TEC, que é uma tarifa externa comum, aos países de fora do bloco. Tá, mas o que isso quer dizer? O que a TEC significa? Significa que quando um país do bloco ele quer negociar com outro país que não pertence ao bloco econômico, haverá uma taxa de importação padronizada, que é igual para todos os países que participam da integração econômica. Por exemplo, aqui o Mercosul, que é chamado Mercado Comum do Sul, do qual o Brasil faz parte. Bom, aqui no Mercosul, na América do Sul, tem os países lá, que eles têm o nível de de integração ali, fazem as trocas comerciais e é estabelecida uma TEC. Então, quando esses países do Mercosul querem fazer comércio com países de fora do Mercosul, tem lá a TEC, que é a tarifa externa comum, que é uma taxa de importação padronizada. Então, aqui já é um nível um pouquinho maior de integração entre os países, que é a União Aduaneira. Então, o Mercosul, ó, interessante essa parte aqui, o Mercosul, ele é chamado Mercado Comum do Sul, só no nome, porque na verdade ele é uma união aduaneira, que ele possui a TEC lá, que é a tarifa externa comum. Bem, o próximo nível de integração é o mercado comum. Então, à medida que eu vou avançando aqui, os níveis de integração eles vão ficando mais fortes, né? As relações entre os países vão ficando maiores. Bem, então o que é o mercado comum? O mercado comum, ele possui integração mais evoluída do que a união aduaneira e do que os outros níveis lá. O mercado comum, além da zona de livre comércio, além do estabelecimento da TEC, há também a livre circulação de capitais, a livre circulação de pessoas e a livre circulação de pessoas no interior do bloco. Essa ampliação também busca padronizar algumas leis trabalhistas, algumas legislações econômicas também, justamente para que um país não seja mais favorecido em relação ao outro dentro do mesmo bloco, né? De repente, um país tem umas leis trabalhistas mais flexíveis e vai atrair o maior número de empresas, logicamente.
Então, por isso que tenta padronizar um pouco essas regras. Além disso, as empresas nacionais elas podem se expandir os seus negócios, instalando-se em qualquer um dos países do bloco desse nível de integração. Bom, o que a gente tem de exemplo de mercado comum? A gente pode colocar aqui a União Europeia como um mercado comum, por quê? Porque a União Europeia ela possui aqui a, a livre circulação de capitais e serviços de pessoas nos países do interior do bloco. Só que a União Europeia ela está um pouco mais que o mercado comum. A gente pode observar algumas características aqui da União Europeia, mas ela está num nível mais avançado, ou seja, a União Europeia é o bloco econômico com um nível mais avançado que a gente conhece atualmente. Por quê? Porque a União Europeia, ela entra aqui, ó, ela entra especificamente nessa modalidade aqui, alguns consideram como mercado comum, mas a gente vai ver que ela está um pouco mais para a União Econômica e Monetária. A União Econômica e Monetária é esse nível mais avançado de bloco econômico. Então, conforme as relações se intensificam e avançam, o bloco econômico ele vai chegar no estágio máximo, que é a União Econômica Monetária, na qual a adoção de uma moeda única, a criação de um banco central do bloco e geralmente a mesma política de desenvolvimento. Exemplo é o caso da União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial no ano de 2002. Então, aqui, quando há uma moeda única, é uma União Econômica Monetária. Porém, no caso da União Europeia, é difícil até de encaixar em algum lugar, porque ela possui a livre circulação de pessoas, possui a moeda única, que é o euro, mas nem todos os países do bloco adotam o euro. O Reino Unido, por exemplo, que fazia parte da União Europeia e saiu há pouco tempo, ele nunca utilizou o euro. O Reino Unido utilizava lá a libra esterlina, que é a moeda oficial do país, e não chegou a utilizar o euro. A Dinamarca também não utiliza o euro, então não é todos os países que utilizam a mesma moeda. Mas o euro foi adotado oficialmente nos países do bloco no ano de 2002. Bom, então esses aqui são os principais níveis de integração econômica aqui dos blocos econômicos. Bom, a gente pode observar que os blocos econômicos eles possuem algumas vantagens e a gente pode destacar algumas delas. Bom, eles são vantajosos aí para a maioria dos países envolvidos, pois a troca econômica ela é bem ampla, contribui para que empresas de um país se instalem em outro, aumenta a circulação de bens, circulação de serviços, a circulação de capital, além da circulação de pessoas. É interessante a circulação de pessoas? É interessante, né? Principalmente para os países que dependem do turismo, por exemplo. Um país da União Europeia que depende muito do turismo é a Grécia. O turismo na Grécia é algo que movimenta a economia. O país não é um grande exportador de matéria-prima, de tecnologia, porém é um grande destino turístico aí no mundo. Então é interessante que haja circulação de pessoas. Além disso, nos blocos econômicos, as grandes economias elas têm a ganhar, pois com a ampliação das relações econômicas, a tendência é que elas fiquem mais fortes do que já são, e para os países mais fracos também há uma relação maior com os países mais fortes que pode fortalecer eles, pode tornar eles mais fortes, né? Pode fortalecer a economia. Mas também há algumas desvantagens que a gente pode observar, por exemplo, os países mais frágeis, principalmente, eles acabam ficando um pouco mais prejudicados, acabam ficando numa posição periférica em relação às grandes economias do bloco, que é o caso do México no NAFTA. Então, no NAFTA, os Estados Unidos e o Canadá são os países mais fortes e o México fica um pouco de lado, né? As empresas dos Estados Unidos se instalam no México, usam a mão de obra para produzir as mercadorias e vendem com um preço mais elevado. Então, é mais fácil a população dos Estados Unidos comprar aquele produto do que a população do México, que possui um menor poder de compra do que a população dos Estados Unidos. Outra desvantagem em tempos de globalização é o protecionismo. Então, protecionismo é aquela atitude que os países têm de se fecharem um pouco em relação à globalização, tentarem fortalecer as suas economias e seus mercados e diminuir um pouco as trocas comerciais com os países. No caso dos blocos econômicos, eles acabam tendo um pouco de dificuldade em estabelecer relações comerciais com os países de fora do bloco. Então, fica só naquele bloco econômico as relações.
Há também situações de xenofobia, como no caso da União Europeia. O que é a xenofobia? A xenofobia é aquele preconceito que existe com as pessoas que elas vêm de fora, vêm de uma região, uma outra região, vêm de um outro país, são imigrantes, ou de repente são pessoas que vêm morar em uma determinada região. Então, aqui no Brasil a gente tem exemplos, e na União Europeia também tem exemplos da xenofobia das pessoas que vêm de fora do bloco, principalmente ali do Oriente Médio, que são os refugiados, os imigrantes. Bom, aqui está um mapa dos principais blocos econômicos do mundo, alguns dos principais, então a gente tem vários blocos econômicos, aqui alguns dos principais, por exemplo, Pacto Andino, que fica aqui na América do Sul, no qual fazem parte os países onde está localizada a Cordilheira dos Andes, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, que é o Mercado Comum do Sul, o NAFTA, como eu já falei, América do Norte, a União Europeia, que é o principal bloco econômico. A gente também tem a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, do qual fazem parte os antigos países da União Soviética, a APEC, que faz parte aqui os países do Pacífico, a ASEAN, do Sudeste Asiático, e além de alguns outros blocos econômicos. Eu vou falar de alguns desses blocos econômicos, não dá tempo de falar de todos os blocos, mas vou falar dos principais, que normalmente são cobrados aí na prova do vestibular, até na prova do Enem, que é a NAFTA, o Mercosul e a União Europeia, né? São os três principais blocos econômicos que são cobrados aí nas provas de vestibulares. Bem, em relação ao NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele teve seu início no ano de 1989, com a adesão de dois países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. E as conversas com o México aconteceram um pouco depois, lá em 91. Só em 1994 que o NAFTA entra em vigor, aí, com a adesão dos três países citados, né? Canadá, Estados Unidos e México. Ele possui uma pequena integração econômica, como eu já falei para vocês, lá é a zona de livre comércio. Possuem trocas comerciais significativas, um amplo mercado consumidor, e essas trocas aí, elas possibilitaram uma modernização industrial e impulsionou o fluxo de comércio nos três países. Então, um bloco econômico voltado estritamente à produção ali e ao comércio de produtos, ao fluxo de produtos. Passou por uma reformulação no ano de 2018, no governo do Donald Trump, uma reformulação desse bloco econômico, foi chamado de NAFTA 2.0, também alguns chamam ele de um outro bloco econômico, que é a USMCA, que é Estados Unidos, México, Canadá. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês lerem um pouquinho sobre esse processo de reformulação que aconteceu em 2018. Então, também é interessante vocês lerem as condições atuais aí desse bloco, o que aconteceu no ano de 2018. Aqui está uma foto da reunião que aconteceu lá nesse ano, onde eles trataram aí alguns assuntos específicos do bloco, dando uma reformulação no bloco, que é os Estados Unidos, o México e o Canadá. Aqui está a localização deles também. Bom, outro bloco econômico importante da gente falar é o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul. Como eu já falei, o Mercado Comum do Sul não é um mercado comum, mas é uma união aduaneira. Foi criado em 1991 a partir do Tratado de Assunção, ou seja, foi assinado lá no Paraguai, né? Os membros originais, que também são chamados de membros plenos, foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, esses 4 países aí foram os membros originais. A partir disso também surgem os membros associados, então depois entra a Venezuela, que acabou até sendo suspensa em 2017 por causa da crise política no país, mas a Venezuela tinha entrado, ficou suspensa e está ainda nesse processo. E também tem os outros países associados que também fazem trocas comerciais com os países do bloco. Tá, mas a diferença entre membro associado e membro pleno é que o associado ele não adota a TEC, que é a tarifa externa comum, uma vez que o Mercosul ele se encontra no estágio da União Aduaneira. Então, na União Aduaneira adota-se a TEC, os países plenos adotam e os países associados não são obrigados a adotar a TEC. Aqui são algumas imagens, né, do Mercosul, a bandeira oficial do Mercosul.
aqui com a constelação do Cruzeiro do Sul, que representando, que pode ser vista aqui em toda a América do Sul, pode ser vista essa constelação. A adoção da placa do Mercosul, né, há alguns anos já, os países eles tentaram padronizar aí as suas placas, justamente porque os caminhões, aí, os veículos, eles têm uma facilidade de circular entre os países do bloco, principalmente levando a mercadoria, né, no caso dos caminhões, e no caso de carros e outros veículos para o turismo. Não é a mesma livre circulação que a União Europeia tem, mas assim, acontece uma circulação mais facilitada entre os países. Então, é mais fácil você entrar no Paraguai, na Argentina, assim, não igual à União Europeia, mas não tem tanta dificuldade. Os principais produtos que o Mercosul exporta são principalmente produtos, aqueles commodities, que são aquelas matérias-primas, que são ali os produtos primários, né? Como a soja, o petróleo, o ferro, o milho. Então, ali os produtos agrícolas, a carne também, carne bovina, os tipos de gado. Aqui pode se destacar o trigo, algumas outras agriculturas. E aquelas matérias-primas da mineração, como é o caso do ferro, minério de ferro, e também o petróleo, né? O petróleo no caso do Brasil e também da Venezuela, que é o principal produto de exportação. O Brasil é forte no petróleo, também é forte na exportação do minério de ferro e principalmente da agropecuária, né? Da soja, do milho e da carne, do café, enfim, outros produtos. Então, a gente pode observar que os países aqui, de maneira geral, não são grandes exportadores de produtos já finalizados, de tecnologia, de ciência, são principalmente os produtos primários. Bom, o próximo bloco que a gente vai falar é a União Europeia. A União Europeia ela foi criada a partir, assim, o primeiro passo para a União Europeia foi criado lá em 1994, onde foi assinado um acordo entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Eles assinaram um acordo ali para favorecer a economia deles. Em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, aqui já juntou mais alguns outros países. Em 1957 foi criada a Comunidade Econômica Europeia, a partir do Tratado de Roma, onde já começou assim uma característica maior do bloco econômico, uma roupagem maior parecida com o bloco econômico. Mas só em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, é que foi criada a União Europeia da forma que a gente conhece atualmente, né? Com o nome União Europeia, então 1992. Vocês podem observar que a maioria dos blocos eles são criados ou eles são criados oficialmente a partir dos anos 90, assim, depois do final da Guerra Fria. Bom, é um bloco que representa o maior nível de integração das nações, com a circulação livre de pessoas, de mercadorias, capitais, serviços, além da adoção da moeda única, né, que é o euro, mas, como eu já falei para vocês, nem todos os países utilizam o euro, mas a maioria utiliza. Em 1995 é que foi estabelecido o Acordo de Schengen com a livre circulação de pessoas, estabelecendo a livre circulação de pessoas. Atualmente possui 27 países participantes, Alemanha, Áustria, Bélgica, aqui alguns exemplos específicos como a Bulgária, a Hungria, que eram países que foram países socialistas lá no período da Guerra Fria, mas que atualmente participam do bloco econômico. E além de vários outros países aqui da Europa, né, que fazem parte da União Europeia. Bom, o Reino Unido ele saiu oficialmente em janeiro de 2020, no processo chamado Brexit. Então, o Brexit foi o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, já um processo que se arrastou por muitos anos, desde 2015, 2016, já se falava no Brexit, o Reino Unido já tinha intenção de sair da União Europeia e saiu oficialmente ali em 2019, mas foi oficializado isso em janeiro de 2020. Então tinha 28 países, atualmente tem 27. Bom, na próxima aula eu vou falar só sobre isso, só sobre o Brexit, então não vou se aprofundar muito agora na saída do Reino Unido da União Europeia, porque na próxima aula eu vou falar sobre isso. Então não precisam se preocupar em entender isso agora. Vou gravar uma aula
falando só sobre esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia. É um processo mais recente, né. Então aqui a bandeira da União Europeia, que possui 12 estrelas, que representava lá os 12 países iniciais, que atualmente tem 27, o euro, que é a moeda oficial, e o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, um outro bloco que eu vou falar aqui rapidamente é a PEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então a PEC ela surge em 1989 e atualmente possui 21 países. Inicialmente foi um fórum para decisões econômicas. Houve uma tentativa para estabelecer uma zona de livre comércio, mas há uma grande disparidade entre os países, ou seja, há países que são bem desenvolvidos, outros países que não são tanto, e também há uma disputa comercial entre os próprios países do membros ali do bloco, que é Estados Unidos, China e Japão. São três das principais economias mundiais, estão no mesmo bloco econômico, né? Obviamente que elas vão disputar entre si a hegemonia comercial ali da região, ou propriamente do mundo, né? Falando dos Estados Unidos e China. Bom, só para vocês verem aqui, por que acontece isso, essa aqui é a localização da APEC, aqui os países que fazem parte da APEC. Então, são os países aqui que são banhados pelo Oceano Pacífico, tem China, Rússia, Estados Unidos, Austrália, países da América do Sul, como Chile, Peru. Os Estados Unidos até chegou a dizer que ia sair da APEC, logo que o Donald Trump assumiu, disse que ia sair da APEC, não sei se chegou a oficializar isso, mas tem um outro tratado de alguns países, praticamente da mesma região, que é chamado o Acordo ou Tratado Transpacífico. Então, vou deixar um link na descrição do vídeo também, para vocês lerem um pouquinho mais a respeito do que é o Tratado Transpacífico. Não dá tempo da gente falar tudo só em uma aula. Bom, além disso, a gente tem, então, outros blocos econômicos, como é o caso da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, do qual fazem parte a maioria dos países que formavam a antiga União Soviética. O Pacto Andino ou a Comunidade Andina, como o próprio nome já diz, formada por países que são ali cortados pela Cordilheira dos Andes, a União Africana no continente africano, a SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Então, pega ali alguns países da África subsaariana, que é os países do sul do continente africano, a ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Aqui fazem parte aqueles países lá do Sudeste Asiático, como Vietnã, Filipinas, Indonésia e alguns outros países. Bom, aqui são os principais, né, blocos econômicos. Também pode ter mais, mas o que geralmente é cobrado nas provas de vestibulares e Enem é sobre a União Europeia, Mercosul e também a NAFTA. Bom, então aqui eu trouxe duas questões para a gente finalizar o que nós discutimos hoje. Provas aqui do IPG. Então, essa do vestibular de inverno de 2018. Sobre os blocos econômicos e os principais conceitos relacionados a eles, assinale o que for correto. Bom, número 1. A TEC, Tarifa Externa Comum, é um dispositivo dos blocos econômicos onde os países membros exigem o mesmo imposto para a entrada de produtos em seus países. Será que está certo? Estão pensando aí. O NAFTA é um exemplo de zona de livre comércio, onde há mais liberdade de circulação de mercadorias entre os países membros. A gente falou do NAFTA também. O Mercosul é um exemplo de bloco econômico com união política total, com parlamento único, com sede no Paraguai, constituições que se unificaram totalmente e a livre circulação de pessoas. Está falando do Mercosul. E a última, quando um bloco econômico adota uma moeda única, é criada uma união econômica monetária. Caso da União Europeia, em sua maior parte, pois nem todos os países desse bloco adotam o euro. Então, vão pensando aí nas alternativas que vocês acham que estão corretas, que eu vou mostrar aqui a resposta. Bom, então a número 1 está certa, que é a tarifa externa comum, né, dos países exigem o mesmo imposto para a entrada dos produtos. O NAFTA é um exemplo de livre comércio, sim, está certa a número 2. A número 4 está errada, pois o Mercosul não adota a política total, não tem parlamento único, não tem a livre circulação das pessoas. E a número 8 está certa, porque
fala ali da moeda única, que é a União Econômica e Monetária, que é o caso da União Europeia, mas que nem todos os países do bloco adotam o euro. Então, a número 1, número 2 e a número 8. Para a gente finalizar, então, mais uma questão. Sobre a União Europeia, assinale o que for correto. Foi por meio do Tratado de Maastricht, nos Países Baixos, que o nome União Europeia foi adotado oficialmente para este bloco. Próxima questão, próxima alternativa. A União Europeia possui moeda única, que é o euro, que foi adotada por todos os países membros do bloco. Próximo. A União Europeia possui dispositivo de livre circulação de pessoas entre os países membros com regras estabelecidas pela Convenção de Schengen, ou Schengen. E a número 8. Atualmente, a União Europeia possui países que, no período da Guerra Fria, foram socialistas, como Hungria, Romênia e Bulgária. Vão pensando aí qual que vocês acham que estão corretas. Vou mostrar a resposta. Bom, então a resposta número 1, a número 4 e a número 8 estão corretas. A número 1 fala do Tratado de Maastricht, que estabeleceu o nome oficial do bloco, em 1992. A número 2, a União Europeia possui moeda única, o euro, que foi adotada por todos os países membros do bloco, que eu já falei que não está certo, porque nem todos os países adotam a moeda. Número 4, a União Europeia possui dispositivo de livre circulação de pessoas, estabelecida pela Convenção de Schengen, certo? E a número 8, a União Europeia possui alguns dos países que na Guerra Fria foram socialistas, como a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Tá certo também. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar na aula de hoje é isso. Então, na próxima aula eu vou falar sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e vou falar um pouquinho sobre o acordo que está sendo discutido aí entre a União Europeia e Mercosul. Então, está um tratado já há vários anos, fala-se sobre esse tratado entre a União Europeia e Mercosul e União Europeia, que vai favorecer os países do bloco, principalmente aqui para os países do Mercosul, mas que está tendo aí alguns entraves para ser assinado esse tratado. Então é isso, pessoal. Deem uma olhada nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!